Queridos, a paz do Senhor, quero falar um pouquinho aqui sobre o vencedor da morte. A vida venceu a morte. Vamos falar sobre Mateus capítulo 24, versículo de número 28. Então vai falar assim a palavra de Deus. A morte jamais poderia vencer o autor da vida. Em João 11, 25, Jesus já havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição de Jesus Cristo apenas comprovou esta declaração que ele fez e mostra que todas as demais declarações que ele fez são verdadeiras. Muito bem, aqui está a palavra de Deus mostrando que a morte de Jesus simplesmente foi um ato a qual tinha que acontecer. Por que tinha que acontecer? Porque ninguém jamais poderia alcançar perdão se Jesus não morre. Então a Bíblia diz que Jesus morreu, mas Jesus o ressuscitou ao terceiro dia para cumprimento do que nós vemos aqui. Porque ninguém poderia morrer a não ser Jesus para que perdoasse o pecador. Então o pecador é perdoado por Jesus, porque Jesus, ele declarou aqui que ele é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Por que morto viverá? Porque Jesus, ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida, como ele declarou. Então era necessário que Jesus morresse para que, através da sua morte e da sua ressurreição, os homens pudessem ser alcançados, os homens pudessem ser perdoados, porque ninguém mais poderia perdoar a não ser Jesus. Porque Jesus leva o homem a Deus através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua ressurreição. Então Jesus pode perdoar, sim, o pecador pode. O pecador, ele só é perdoado por Jesus, e não existe outra forma a qual o homem pode ser perdoado. Porque se fosse para que o homem fosse perdoado de uma outra forma, não necessitaria de Jesus morrer na cruz. A cruz, ela era para os malfeitores daquele tempo. Os malfeitores daquele tempo, eles morriam em morte de cruz, porque era uma morte cruel, porque a pessoa devia algo, fez algo que era necessário ele morrer, e ele ia morrer na cruz. Por isso Jesus assumiu o lugar dos pecadores, e ele deu a vida para que por nós pecado. Os nossos pecados foi então que levou Jesus a morrer na cruz. Sim, claro, os nossos pecados levou Jesus a padecer na cruz. A chamada de morte de cruz, a morte cruel, a morte da maldade, levou então Jesus a morrer como eles morriam, como os malfeitores morriam. Por isso a morte de cruz é chamado de malfeitor, de maldito, porque a cruz a Bíblia diz que aqueles que morrem na cruz são malditos. A Bíblia diz: malditos são todos aqueles que morrem na cruz. Então Jesus se fez maldito por você, Jesus se fez maldito por mim. Então por isso está escrito aqui que a morte jamais poderia vencer a vida. Então o segredo é que Jesus morreu para provar o seu amor, para perdoar o pecador, entendeu? Então por isso que a Bíblia diz que a morte não pode vencer a vida. Jesus deu a sua vida por nós na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí Jesus disse: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá.
ressurreição de Jesus Cristo, ele comprova que a morte não vence a vida. E Jesus venceu a morte e ele é a vida. Então Jesus morreu simplesmente para provar o seu amor na cruz, para perdoar o pecador. Sim, claro, ele morreu simplesmente para provar que ele é a ressurreição e ele é a vida e ele pode perdoar o pecador. Por isso é que a Bíblia nos revela que Jesus, ele é o autor da vida. Ele venceu a morte, venceu o pecado. Ele é a ressurreição e ele pode perdoar o pecador que se arrepende. Então a morte de Jesus comprova que ele é a ressurreição e a vida. Ele diz, ainda que esteja morto, se crê em mim, viverá. Amém? É a palavra de hoje. Meu abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá o seu like. Até a próxima.